Bom dia a todos, tudo bem? Né? Hoje eu quero analisar com vocês uma lição, na verdade é uma lição, uma história bíblica, né? Quero analisar a versão dela em inglês, é bem interessante. A gente conhece essa história como Davi e Golias em português. Nesse caso aqui é David and Goliath. David and Goliath. O método que eu vou fazer aqui é, primeiro, eu vou analisar frase a frase, traduzir ela e ao final vou ler o texto na íntegra em inglês. O que vocês acham? Talvez seja uma boa ideia, né? Porque aí com isso eu leio o texto todinho, eu explico os termos que foram mais difíceis, a gente traduz junto e ao final a gente lê o texto completo juntos e vocês vão ganhando compreensão, né? E ganhando vocabulário com as palavras que vocês não conhecem ou que estão aprendendo agora. Né? A recomendação é que se tiver alguma palavra dessas que eu ler aqui, você não conhecer, anote elas e depois veja no Google Tradutor a tradução delas e escreva a tradução ou alguma palavra ou ela em um contexto, né, com uma tradução. É bem interessante isso para você absorver o significado, né? Porque uma palavra sozinha às vezes é mais difícil você gravar o significado, mas se você guarda ela ou anota ela no contexto em que você encontrou com a tradução, é mais interessante para você aprender, não só ela, mas reforçar o significado das palavras naquele contexto. Então, às vezes salvar palavras novas em um contexto, em uma frase, é bem interessante para o aprendizado do inglês, né? Mas vamos começar. David and Goliath. David e Golias. Jehovah told Samuel, "Go to the house of Jesse. One of his sons will be the next king of Israel." Então, aqui, essa frase. Jeová disse a Samuel, vá à casa de Jessé. Um dos filhos dele será, will be, the next king of Israel. O próximo rei de Israel. So, Samuel went to Jesse's house. Então, Samuel foi à casa de Jessé, Jesse's house. When he saw the oldest son, he thought, "This young man must be the one." Quando ele viu o filho mais velho, the oldest son, ele pensou, esse jovem homem deve ser ou seja, deve ser o escolhido, né? Esse sentido aqui, must be the one, ele deve ser o escolhido. But Jehovah told Samuel that this was not the one. Mas Jeová disse a Samuel que esse não era o escolhido, não era o um. Jehovah said, "I see what is in a person's heart, not just what he looks like on the outside." Jeová disse, eu vejo o que está dentro do coração das pessoas, não apenas o que eles se parecem do lado de fora, como eles são ao lado de fora, looks like. Jesse brought 6 more of his sons to Samuel. Jessé trouxe mais seis dos seus filhos a Samuel. But Samuel said, Jehovah has not chosen any of them. Do you have other sons? Mas Samuel disse, Jeová não escolheu nenhum deles. Você tem outros filhos? Jesse said, I have one more, the youngest boy, David. He is out taking care of my sheep. Então, Jessé disse, eu tenho um mais. O garoto mais jovem, David. Ele está fora cuidando das minhas ovelhas. Ovelha, mas sheep, não tem diferenciação de plural e singular, né? Quando nós vamos sheep. Mas sheep pode ser tanto o plural quanto o singular. When David came in, Jehovah told Samuel, "He is the one."
Quando Davi entrou, Jeová disse a Samuel: ele é o escolhido. Samuel put oil on David's head, anointed him as the future king of Israel. Samuel derramou óleo na cabeça de Davi, ungindo ele como futuro rei de Israel. Sometime later, the Israelites were at war with the Philistines, who had a giant warrior named Goliath fighting for them. Algum tempo depois, os israelitas estavam em guerra com os filisteus, que tinham um gigante chamado Golias lutando por eles. Day after day, Goliath mocked the Israelites. He shouted. Dia após dia, o Golias zombava dos israelitas. He shouted, "Send me a man who will fight me. If he wins, we will be your slaves. But if I win, you will be our slaves." Ele gritou, "Me envie um homem que possa lutar comigo, que lutará comigo. Se ele vencer, nós seremos os seus escravos, slaves. Mas se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. You will be our slaves." Então, o gigante, ele estava zombando dos israelitas, dizendo que eles, zombando, teremos um relato diretamente na Bíblia, ele zombou, falando coisas horríveis sobre os israelitas e sobre o próprio Deus deles, Jeová. David came to the Israelites' army camp with food for his brothers. David came to the Israelite army camp with food for his brothers, who were soldiers. Davi veio ao acampamento do exército de Israel com comida para os seus irmãos, que eram soldados. He heard Goliath and said, "I will fight him." Então, ele ouviu Golias e disse, "Eu irei lutar contra ele." King Saul said, "But you are just a boy." David replied, "Jehovah will help me." O rei Saul disse, "Mas você é apenas um menino, um garoto." Davi respondeu, "Jeová irá me ajudar." "You help me. Jehovah will help me." Saul tried to let David use his armor, but David said, "I can't fight in this armor." Saul tentou fazer Davi usar a armadura dele, mas Davi disse, "Eu não posso lutar com essa armadura." David took his sling and went to a stream. Davi pegou a sua funda, his sling é uma funda, and went to a stream, e foi a um riacho. A palavra stream, quando se refere ao uso normal, é riacho, é fluxo, uma pequena corrente de água. Então ele went to a stream, foi a um riacho. He chose 5 smooth stones and put them in a pouch. Ele escolheu 5 pedras lisas e colocou-as numa... Vamos lá, essa palavra eu não conheço. Vamos descobrir juntos. Pouch. Pouch. In a pouch. Then David ran toward Goliath. Então Davi correu em direção a Golias. The giant
The giant shouted, "Come here, little boy. I will feed you to the birds of the sky and to the wild animals." O gigante gritou, "Venha, garotinho. Eu vou dar você de comida aos animais, às aves do céu e aos animais selvagens." Birds, aves, pássaros. Sky, céus. Wild animals, animais selvagens. David wasn't afraid. Davi não estava com medo. He shouted back. Ele gritou de volta. "You come with a sword and a spear, but I come in the name of Jehovah. You are not fighting against us. You are fighting against God. Everyone here will see that Jehovah is more powerful than a sword and a spear. He will give all of you into our hand." Então, he shouted back. Ele gritou de volta. "You come with a sword and a spear, but I come in the name of Jehovah." Você vem com uma espada e uma lança, mas eu venho no nome de Jeová. You are not fighting against us. Você não está lutando contra nós. You are fighting against God. Você está lutando contra Deus. Everyone here will see that Jehovah is more powerful than a sword or a spear. Todo mundo aqui verá que Jeová é mais poderoso que uma espada ou uma lança. He will give all of you into our hand. Ele nos dará todos vocês na nossa mão. David slipped a stone into his sling and swung it as hard as he could. Davi escorregou, colocou uma pedra dentro da sua funda e girou, girou, as swung it as hard as he could, e girou o mais forte quanto ele tão forte quanto ele podia. Swung it as hard as he could. With Jehovah's help, the stone shot out and sank into Goliath's forehead. Com a ajuda de Jeová, with Jehovah's help, the stone shot out and sank into Goliath's forehead. A pedra foi atirada e acertou a testa e acertou a testa de Goliath's forehead. Fundou a testa de Golias. The giant fell dead to the ground. O gigante caiu morto no chão. Then the Philistines ran for their lives. Ou seja, então os filisteus correram por suas vidas. Do you trust in Jehovah as David did? Do you trust in Jehovah as David did? Você confia em Jeová assim como Davi? Interessante, né? Uma ótima história. Vamos ler a íntegra. David and Goliath. Jehovah told Samuel, "Go to the house of Jesse. One of his sons will be the next king of Israel." So Samuel went to Jesse's house. When he saw the oldest son, he thought, "This young man must be the one." But Jehovah told Samuel that this was not the one. Jehovah said, "I see what is in a person's heart, not just what he looks like on the outside." Jesse brought 6 more of his sons to Samuel. But Samuel said,
Jehovah has not chosen any of them. Do you have other sons? Jesse said, I have one more, my youngest boy, David. He's out taking care of my sheep. When David came in, Jehovah told Samuel, he is the one. Samuel put oil on David's head, anointing him as the future king of Israel. Sometime later, the Israelites were at war with the Philistines, who had a giant warrior named Goliath fighting for them. Day after day, Goliath mocked the Israelites. He shouted, send me a man who will fight me. If he wins, we will be your slave. But if I win, you will be our slaves. David came to the Israelite army camp with food for his brothers, who were soldiers. He heard Goliath and said, I will fight him. King Saul said, but you are just a boy. David replied, Jehovah will help me. Saul tried to let David use his armor, but David said, I can't fight with this armor. David took his sling and went to a stream. He chose 5 smooth stones and put them in a pouch. Then David ran toward Goliath. The giant shouted, come here, little boy. I will feed you to the birds of the sky and to the wild animals. David wasn't afraid. He shouted back, you come with a sword and a spear, but I come in the name of Jehovah. You are not fighting against us. You are fighting against God. Everyone here will see that Jehovah is more powerful than a sword or a spear. He will give all of you into our hand. David slipped a stone into his sling and swung it as hard as he could. With Jehovah's help, the stone shot out and sank into Goliath's forehead. The giant fell dead to the ground. Then the Philistines ran for their life. Do you trust in Jehovah as David did? Muito boa essa história. Legal. Muito bom compartilhar essa história, né? Essa história em inglês com vocês aí, fazer algumas análises do inglês. Histórias mais simples assim são boas pra gente aprender novos termos, né? Porque de verdade, quando a gente tá aprendendo um novo idioma, somos crianças. Então, histórias simples assim, bíblicas, histórias, ou às vezes contos, né? São ótimas ferramentas para a gente aprender mais sobre o idioma, né? Caso vocês queiram saber, o nome desse livro, feito pela Testemunha de Jeová no caso, é o Lessons You Can Learn from the Bible, né? Lições que você... Então, ela é bem interessante. Tá no aplicativo aí JW Library, na Play Store. Então é isso aí. Essa era a lição de hoje. Se tiver alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários aqui do Instagram, do YouTube. Bom dia e bom aprendizado de inglês para todos vocês.